Eu estava morando sozinho pela primeira vez na minha vida quando fiz 25 anos. Isso me fez querer explorar outras coisas por conta própria, e uma das coisas que sempre quis fazer era uma longa caminhada. Pode parecer um pouco estranho, mas era apenas algo que eu achava que seria uma conquista fazer sozinho. Eu não tinha experiência em atividades ao ar livre, então essa foi minha primeira grande trilha. Online dizia que a trilha levaria 8 horas. Então eu empacotei o máximo de água e comida que pude, e na segunda-feira de manhã comecei a caminhada. A primeira coisa que notei quando comecei a caminhar foi como a trilha era estreita. Eu não sabia se isso era normal ou não, mas mal dava para andar nela sem pisar nas bordas da trilha. Embora fosse estreita, ainda era bem definida, e eu sabia que voltaria bem antes de escurecer, então não estava preocupado. Apesar de não ter experiência em caminhadas, estava em boa forma, então caminhar longas distâncias não era um problema para mim. Na maior parte do caminho, eu me sentia ótimo e não tinha problemas. Mas à medida que continuava, comecei a me cansar um pouco. Eu verificava meu relógio constantemente, e quando cheguei às 6 horas de caminhada e ainda não tinha alcançado o final, comecei a me preocupar. Supostamente, o final da trilha era um pequeno mirante do vale, então não havia como eu simplesmente passar por ele ou perdê-lo de alguma forma. Mas, de acordo com o site que eu tinha visto antes, eu estava 2 horas atrasado. Então comecei a pensar que talvez 8 horas de trilha significassem 8 horas para ir, e não incluía a caminhada de volta. No entanto, eu sabia que precisava voltar naquele ponto se quisesse sair da floresta antes de escurecer. Então, me virei e comecei a andar de volta pelo mesmo caminho. Enquanto voltava, notei algumas coisas que não havia percebido na ida, especialmente uma fileira de pegadas que cruzava perpendicularmente ao caminho, indo de uma extremidade da floresta para a outra e continuando até onde eu podia ver. Pensei que talvez não tivesse visto isso antes devido ao ângulo diferente, mas estava ficando preocupado e isso não ajudava em nada. Então, 3 horas depois de começar a caminhada de volta, quase 9 horas no total na floresta, a trilha que eu estava seguindo começou a se alargar. Uma coisa que eu sabia com certeza era que a trilha era estreita o tempo todo na subida. Então, quando vi isso, meu estômago apertou. Eu não sabia como, mas tinha pegado o caminho errado, talvez tomando um atalho acidentalmente. Fiquei parado como uma criança aterrorizada por alguns minutos, sem saber o que fazer em seguida. O sol já estava se pondo. E se eu tivesse tomado o caminho errado durante o dia, como garantiria que não cometesse o mesmo erro na escuridão? Sabia que minhas opções eram limitadas, então tive que me virar e torcer pelo melhor. Comecei a caminhar, mas logo vi pegadas novamente, não as mesmas da primeira vez, e sabia que não estavam lá há 10 minutos. Olhei para a floresta na direção em que as pegadas iam, mas já estava muito escuro para ver qualquer coisa. Em breve, não consegui ver mais nada, exceto pela luz da lua, que fornecia uma visão fraca. Eu não tinha levado uma lanterna, e como era meados de abril, as noites ficariam bastante frias onde eu morava. Enquanto caminhava, o único som eram meus passos na brita e os ruídos suaves que a floresta fazia, até que ouvi algo à frente. Alguém mais estava caminhando na brita. Parei e olhei na direção do som, mas depois de alguns passos, o som desapareceu. Continuei com cuidado até ver pegadas na brita indo diretamente através da trilha. Liguei a luz do meu celular e a apontei para a floresta. Estava escuro demais para ver alguma coisa, mas eu sabia que alguém estava lá. Alguém aí, chamei.
Não houve resposta, apenas silêncio. Mantive a luz do meu celular acesa e, depois de um momento, vi uma respiração fria saindo de trás de uma árvore próxima. Estava a uns 3 metros de distância. Eles estavam escondidos, o que me assustou ainda mais. Decidi continuar andando pela trilha. Após 30 minutos, encontrei onde havia errado no caminho. Várias horas depois, finalmente saí da floresta e cheguei ao meu carro. Fiquei me odiando por semanas por ter me colocado em uma situação tão ruim, mas a situação ficou ainda pior. Acho que fazia exatamente 3 semanas desde minha caminhada, quando vi nas notícias que 2 corpos foram encontrados na floresta onde eu tinha caminhado. Eles não deram as localizações exatas, mas era na área perto da trilha que eu tinha feito. Não acredito que tenham encontrado quem fez isso, mas tenho quase certeza de que em algum momento estive a apenas 3 metros deles, perto o suficiente para ver a respiração deles no escuro. Fui de férias para Pará, um lugar que eu sonhava em visitar desde que era criança. Meus planos eram ficar principalmente em Belém, na cidade, mas achei que seria uma boa ideia acampar nas enormes florestas e matas que o Pará tinha a oferecer. Eu só queria acampar por uma noite e depois voltar para a cidade. Já tinha acampado algumas vezes antes, mas nunca sozinho, então essa era uma experiência nova para mim. Aluguei alguns equipamentos de camping em uma loja local e encontrei uma trilha com áreas de camping. Dirigi até lá e comecei assim que o sol nasceu. Chegar ao camping foi fácil e levei menos de 3 horas. Era basicamente um terreno plano que tinha algumas evidências de acampamentos anteriores, como equipamentos antigos enferrujados e lixo. Montei minha barraca ao lado de uma árvore em uma área limpa. Até onde eu sabia, não havia nenhum local especial para visitar nas proximidades. Então eu estava lá apenas para relaxar e estar em paz. Ao pôr do sol, acendi uma fogueira e peguei um saco que eu havia preparado com ingredientes. Fiz uma quantidade exagerada de comida e, quando terminei, sentei-me ao lado da fogueira e passei um tempo pensando. Isso até que fui interrompido. Um homem apareceu atrás de mim, vindo aparentemente do nada, e sentou-se no outro extremo da minha fogueira. Eu o cumprimentei, tentando tornar o encontro estranho menos constrangedor. Ele olhou para mim, mas não respondeu à minha pergunta. Olhei em volta, atrás de mim e dos lados, para ver se havia mais alguém ali, mas era só nós dois. Passou um momento antes de ele se levantar e sair. Não me lembro se fiquei mais nervoso, assustado ou confuso, mas mesmo assim fiquei lá e mantive os olhos abertos na próxima hora. Eventualmente, apaguei o fogo e fui para dentro da minha barraca, ficando acordado por mais 1 hora antes de adormecer. Acordei no meio da noite com um som estranho, o crepitar de uma fogueira. Abri os olhos e vi a luz laranja tremeluzindo na frente da minha barraca. Meu coração acelerou quando abri o zíper da barraca. Minha fogueira havia sido reacesa e 4 homens estavam sentados ao redor dela, olhando diretamente para mim. Um deles era o mesmo homem que havia passado antes. Saí lentamente da barraca e olhei para cada um deles horrorizado. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, um deles falou algo em uma língua estrangeira e 2 deles se levantaram, revistando-me e pegando meu telefone e carteira. Esses caras eram muito maiores do que eu e não havia sentido em resistir. Depois de uma busca intensa, eles me arrastaram para longe do acampamento.
Andamos por cerca de 20 minutos na floresta e eu estava segurando as lágrimas, bastante certo de que era o fim. Então eles me empurraram para o chão, me bateram na cabeça e fugiram. Acredito que eles estavam tentando me nocautear ou, pelo menos, me deixar atordoado o suficiente para não segui-los. Mas eu sabia que, dadas as circunstâncias, não iria voltar em direção a eles. Levantei-me e comecei a correr na direção que achava que me levaria mais perto da rodovia que cortava a floresta. Depois que a adrenalina acabou, minha cabeça doía muito e era difícil pensar com clareza. Além disso, estava completamente escuro e eu estava tropeçando em troncos caídos e raízes de árvores, sem saber se estava indo na direção certa. Cerca de 30 minutos depois de caminhar, desmaiei. Provavelmente foi uma combinação de fatores, mas quando recuperei a consciência, percebi que estava ainda mais perdido. Continuei caminhando e, ao amanhecer, finalmente alcancei a rodovia. Mais meia hora depois, consegui parar um carro e estava a salvo a partir daí. Depois de voltar para a cidade e contatar a polícia, recuperei meu carro e forneci aos policiais a melhor descrição dos eventos que eu pude dar. Ainda tive que pagar pelos itens de camping perdidos, mas isso foi o menor dos meus problemas. Felizmente, os homens que me assaltaram e atacaram não pareciam estar no dia de matar, mas me deixar em uma floresta vasta como aquela no meio da noite me dava poucas chances, na melhor das hipóteses. De maneira estranha, se eu não os tivesse visto pela segunda vez, embora isso fosse assustador, é provável que seja a única razão pela qual estou aqui hoje. Estava em uma viagem de carro voltando de uma entrevista de emprego que tive em outro estado. Decidi prolongar a viagem por alguns dias para transformá-la em umas mini-férias. Por isso, optei por dirigir em vez de pegar um avião. No entanto, estava chovendo muito, o que normalmente tornaria a viagem relaxante, mas era de madrugada, tornando a visibilidade difícil. A maior parte da viagem consistia em passar por densas florestas em estradas de uma faixa. A viagem deveria durar cerca de 10 horas, e com a chuva eu esperava um pequeno atraso. Era um pouco depois das 1 da manhã, quando verifiquei meu celular e vi que faltavam 62 quilômetros para a próxima curva. Estranhamente, o Google Maps estava me levando por um caminho diferente do que eu tinha seguido antes. Não vi isso como um problema, então continuei dirigindo por mais uns 30 minutos antes de verificar meu celular novamente. Ainda dizia que faltavam 62 quilômetros para a próxima curva e meu carro nem estava se movendo no mapa. Tentei reiniciar o aplicativo, mas ele estava congelado nessa tela. Pior ainda, tudo o que dizia era: vire à direita em 62 quilômetros, sem nome de rua. Eu não tinha ideia de para onde estava indo ou quando virar, exceto uma vaga lembrança de um nome de rua que o aplicativo tinha mostrado antes. Era um daqueles casos em que, se eu visse a placa da rua, eu reconheceria e lembraria, mas não conseguia lembrar totalmente sozinho. Apesar do inconveniente, continuei dirigindo na esperança de que fosse apenas um problema de conexão com a internet e que, uma vez fora da densa floresta, a situação se resolveria. 1 hora depois, ainda estava na floresta e a chuva continuava. No entanto, vi uma interseção se aproximando. Na rua conectada, havia um caminhão estacionado na lateral, e imaginei que eles também estavam tendo o mesmo problema que eu. Diminuí a velocidade e olhei a placa da rua, que, surpreendentemente, me pareceu familiar.
Poderia ter sido uma coincidência ou uma falsa lembrança devido à minha falta de sono, mas acabei fazendo a curva e arriscando. No início, estava bastante confiante em minha escolha, achando que poderia ter feito a escolha certa. No entanto, após 1 hora de direção, ainda estava na floresta, e eu sabia com certeza que não tinha passado tanto tempo dirigindo pela floresta na ida. Algo estava errado. Verifiquei meu celular novamente, mas ainda sem sucesso. No entanto, vi ao longe o fraco brilho de um outdoor, indicando um motel bem ali, no meio daquela floresta isolada. Parecia uma escolha estranha para um motel, mas entrei no estacionamento para tentar resolver minha situação com segurança. Todo o estacionamento estava vazio, não havia nenhum carro. Cerca de 1 minuto depois, aquele mesmo caminhão que eu tinha visto na interseção entrou no estacionamento e estacionou algumas vagas abaixo de mim. Não conseguia ver muito por causa da chuva, então simplesmente ignorei e continuei tentando fazer meu celular funcionar. A situação continuou por cerca de 15 minutos antes de eu desistir. Antes de decidir entrar no motel para pedir ajuda ou pegar um quarto, uma batida na minha janela me assustou. Um homem estava lá fora, gritando através da chuva, pedindo por direções e fornecendo um endereço muito específico, como se eu soubesse onde era. Respondi que estava tão perdido quanto ele. Ele pareceu frustrado, depois sorriu e disse: "Tenha uma boa noite", antes de voltar para o caminhão e sair pela chuva. 1 minuto depois, saí do carro e corri para dentro do motel. A sala da recepção estava escura e vazia, sem ninguém na recepção. Inclinei-me sobre o balcão para ver se alguém estava nos fundos. Mas então a porta da frente se abriu atrás de mim. Virei-me e vi o mesmo homem do caminhão do lado de fora, encharcado e com gotas de água escorrendo de seu cabelo e barba. A expressão em seu rosto era fria e sinistra, e ele tinha uma das mãos suspeitosamente enfiada no bolso. Num instante, tentei passar por ele, e ele permaneceu firme no meu caminho. No entanto, por alguma razão, ele não me impediu de passar por ele e sair pela porta. Rapidamente, dirigi-me para o meu carro enquanto ouvia os passos do homem atrás de mim. Entrei no carro e liguei-o bem quando o homem chegou à minha janela. Através da chuva, ouvi o som do trinco da porta sendo forçado. Graças a Deus, meu carro se trancava automaticamente, porque assim que ouvi isso, olhei para cima e vi o homem me encarando com olhos cheios de raiva perturbadora, enquanto tentava forçar a porta aberta com toda a força, fazendo o carro balançar de um lado para o outro. Pisei no acelerador e saí o mais rápido que pude, quase o atropelando. Voltei à interseção e segui o caminho que estava originalmente, conseguindo chegar a uma cidade após 20 quilômetros e obter ajuda. Descobri que o motel onde estive fechou há alguns meses e ninguém conseguia explicar por que o letreiro ainda estava funcionando. Não sei quais eram as intenções daquele homem ou se ele planejou toda aquela situação, mas uma coisa tenho certeza: tive muita sorte em escapar do motel naquele dia.